A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso canal EBD Essência. Meu nome é Éder e eu vou estar ministrando hoje a lição de número 11, que tem como título A Queda de Jerusalém. Esse é o primeiro vídeo do nosso canal, eu espero que você goste, é o primeiro de muitos ainda. Se os irmãos gostarem do nosso vídeo, gostarem do nosso material, deixe no seu comentário ali se você gostou, se você não gostou. É claro que a gente não tem um recurso maior, mas à medida que a gente vai crescendo, a gente vai melhorando o nosso áudio, vai melhorando o nosso vídeo e vai entregando um material melhor para os irmãos. Também quero deixar bem claro que o slide dessa lição vai estar disponível gratuitamente para os irmãos baixarem. Vou deixar o endereço para baixarem ali nos comentários. Então o irmão pode baixar esse slide e ministrar a aula. Ela é 100% baseada na lição da EBD, da classe da CPAD, e ela também é 100% editável. Você pode editar, colocar ou tirar algo de dentro dele. Que Deus abençoe a cada um. Então vamos à nossa aula de hoje. O texto principal está em Salmos capítulo 58, versículo 11, e diz assim: Então dirá o homem, deveras há uma recompensa para o justo? Deveras há um Deus que julga na terra? O resumo da lição traz a seguinte expressão: Deus retribui a cada um conforme as suas obras. Ele aplica os seus juízos sempre com o objetivo de levar ao arrependimento. Os objetivos da nossa lição é despontar a respeito do triste destino de Zedequias e o honroso destino de Jeremias, mostrar como se deu a queda de Jerusalém e refletir a respeito do juízo de Deus sobre Jerusalém e seu povo. O texto bíblico está no livro de Jeremias, no capítulo 39, dos versículos 1 e 8. Eu não vou ler, eu vou deixar os irmãos lerem, mas leem em casa, para que a gente não tome muito tempo no vídeo. Os irmãos leem em casa, releem, façam uma breve análise, tá? E a gente, no decorrer dessa lição, a gente vai falar sobre esses versículos aqui. Tá bom, irmãos? Então, vamos lá. Introdução. A queda de Jerusalém marca um triste período para a história de Judá e traz importantes lições até os dias de hoje. Que lições são essas? A gente vai ver no decorrer da lição alguns pontos principais, como se desencadeou a invasão dos babilônicos, como se desencadeou a destruição de Jerusalém, do templo, dos palácios, das praças, dos muros. A gente vai ver isso. Também vamos ver como agiu Deus em relação ao que estava acontecendo, em relação ao povo, em relação ao rei Zedequias. O coração deles ficou endurecido, eles não ouviam a palavra de Deus, eles não ouviam através do profeta Jeremias, que profetizava já que já ia ser destruído, que era para eles se entregarem, né? Então a gente vai ver tudo isso aí. Também vamos ver as consequências da desobediência deles, da desobediência tanto do rei como do povo, as consequências que eles sofreram. Isso traz para nós, os dias de hoje, que se a gente também não obedecer os mandamentos de Deus, não obedecer as suas ordenanças, nós temos também consequências. E isso são consequências a curto, médio e longo prazo. Tá bom? Vamos lá. Número 1, a queda de Jerusalém. A palavra de Deus se cumpre. O ministério de Jeremias começou no 13º ano do reinado de Josias e passou pelos governos de Joaquim e de Zedequias. Então a gente já viu lá que o ministério dele começa bem antes, né? Bem nesses reinados aí. Esses três reis que a gente vê aí, os três reis que tiveram cada um 11 anos para reinar. Então o único que a gente pode dizer que foi um bom rei foi o rei Josias. O resto foi só reis maldosos que fizeram mal aos olhos de Deus. Por ocasião do seu chamado, Deus avisou que a sua missão seria chamar o povo ao arrependimento para evitar a iminente invasão babilônica e, consequentemente, a destruição de Jerusalém. Está ali em Jeremias capítulo 3, versículo 19, e diz assim: As cidades do sul estão fechadas e ninguém há que as abra. Todo o Judá foi levado cativo. Sim, inteiramente cativo. Então, Jeremias ele profetiza e ele usa o reino do norte como exemplo. O reino do norte, ele estava dizendo para o povo: olhem o que aconteceu com os irmãos de vocês, que foram para o exílio e nunca mais voltaram. Então, ele não quer que o seu povo passe as mesmas coisas. Então, ele usa o reino do norte como exemplo
avisando para eles, olha, algo de ruim vai acontecer para nós se a gente continuar da mesma forma que está, se a gente continuar a desobedecer, se a gente continuar a virar as costas para o que Deus está chamando a nossa atenção. Então, isso que Jeremias pregava o arrependimento, se arrependam, está vindo o juízo, era isso que ele estava ministrando, aliás, estava profetizando para o povo. Jeremias profetizou a respeito das bênçãos que o arrependimento proporciona a Judá e as terríveis consequências da falta dele. E não só a ajudar a todo o povo, mas a todo o território. Então Deus sempre foi um Deus maravilhoso, um Deus bondoso, que sempre quis trazer o seu povo para si. Desde o Antigo Testamento, desde que o povo caiu, Deus sempre tentou trazer o povo para si, para os seus braços, mas o povo sempre, da mesma maneira, tanto lá atrás como agora, ele continua a desobedecer, continua a virar as costas para o chamado de Deus. Mas então Jeremias vai ao povo e diz, olha, se vocês, usando também o exemplo do passado, se vocês forem bons, se vocês se arrependerem, bênçãos vão ser colocadas, nós vamos ficar aqui, nós não vamos sair deste lugar, a Babilônia não vai, nós vamos ter um Deus que é por nós. Então, mas o povo preferiu desobedecer e as consequências a gente vai ver no decorrer da nossa lição. Por isso que ele pode ser considerado um profeta de uma mensagem só, a do arrependimento. Então, Jeremias, o principal motivo, ele foi chamado, isso quando a gente já viu lá nas lições anteriores, que ele foi chamado desde o ventre da sua mãe. E qual era a mensagem que ele trazia? Arrependam-se, arrependam-se. A mensagem de Jeremias foi sempre arrependimento. Mas é claro que a gente vê em alguns contextos, né, a mensagem de alerta, a mensagem, um chamado, a gente vê várias características dentro da mensagem dele, mas a gente vê a principal mensagem dele, a gente pode chamar ele como o mensageiro ou o profeta de uma mensagem só, como o profeta do arrependimento. A rejeição da mensagem não impediu que Deus cumprisse a sua palavra, e assim, tudo que Jeremias falou em nome de Deus se cumpriu. 2 Crônicas, capítulo 36, 21, diz, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da assolação repousou, até que 70 anos se cumpriram. Jeremias 29, 10 também traz, porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Assim Deus falou e Jerusalém foi invadida e destruída pelos babilônios. Ou seja, a mensagem que Jeremias trouxe era para eles se arrepender. Mas eles não se arrependeram, então ele veio e profetizou a queda de Jerusalém, a invasão, a destruição, tudo aquilo que Deus já estava dizendo para eles, olha, não façam porque mal vai acontecer, vocês vão receber o juízo de Deus. O povo virou as costas para Jeremias, o povo prendeu, eles não queriam ouvir, eles seguiram um rei que também foi covarde, um rei que também ignorou as mensagens, ignorou a palavra de Deus, ignorou o chamado, né, do seu povo ao arrependimento. Então, quando o tempo se esgotou, tudo aquilo que Jeremias profetizava se cumpriu em Israel. Jerusalém é invadida. Depois de um tempo cercado, Jerusalém foi invadida pelos babilônios. Essa invasão se deu em um momento de grande dificuldade para Judá. A escassez de pão indica que Jerusalém estava em apuros, pois o pão é o elemento básico para a sobrevivência. Então, Jeremias 39, 1 e 2 diz assim, no ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no 10º mês, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém e cercaram. No ano 1/10 de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, fez-se uma brecha na cidade. Jeremias 52, 6 diz, no 4º mês, aos 9 dias do mês, quando já a fome prevalecia na cidade, todo o povo da terra não tinha pão. Ou seja, eles vieram em direção a Jerusalém e cercaram Jerusalém, não permitindo que o alimento chegasse. Então, o que eles fizeram? Eles usaram de inteligência, era essa a estratégia deles contra o povo, contra os reinos. Eles cercavam, não deixavam que homem e mulher nenhuma, ou soldado, entrasse dentro, até que eles consumissem todos os seus recursos, até que eles ficassem com fome, até que eles
eles ficassem mais sensíveis, então eles abriam uma brecha nos muros e entravam, porque daí o povo já não tinha mais força, o povo já não tinha mais aquele vigor quando tinha comida, então eles aproveitavam esse tempo, ou o povo se entregava, ou o povo morria nas batalhas, e foi o que eles fizeram, eles aguardaram e entraram, aproveitaram esse momento de fragilidade de Jerusalém, onde o alimento faltava o pão, porque o alimento do povo judeu sempre foi, no Antigo Testamento, água, foi o vinho, foi a farinha, foi o pão, foi algumas verduras, também foi as sementes. Então esse povo se alimentava disso, mas o alimento principal era o pão. Então quando falta o pão, o povo ele já perde a sua força, ele já perde o seu vigor. Então eles aproveitaram esse momento de fragilidade e invadiram. Com a entrada de todos os príncipes do rei da Babilônia, está assim no versículo 3, oficializou-se a invasão da Babilônia em Jerusalém, dando garantia a Nabucodonosor e servindo de sinal à liderança de Judá. Pois que, vendo-os, Zedequias, rei de Judá, e todos os seus homens de guerra fugiram. Então, quando a Babilônia invade, eles entram dentro dos muros, Zedequias, o rei, o que ele faz? Em vez de ele ficar com seu povo, ele aproveita com seus homens de guerra e foge. Mas a gente sabe que nos versículos que a gente vai ler aqui, que ele foi preso, ele foi pego, eles perseguiram ele e o pegaram. Isso sucedeu vendo os Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra fugiram, saíram de noite da cidade, pelo caminho do jardim do rei, pela porta que está entre os dois muros, e seguiram pelo caminho da campina. Ou seja, eles vão em direção à campina, mas a gente vai ver que Zedequias e os homens, eles são pegos, o exército do rei da Babilônia vê que eles vão fugir, e eles vão de atrás e pegam Zedequias. Isso mostra também a covardia desse rei, né, que abandonou o seu povo, abandonou o seu rei. Era para eles ter ouvido a voz de Deus, que dizia para eles se entregarem, e a profecia de Jeremias dizia que aqueles que se entregassem ao rei da Babilônia, desse povo faria uma nova Judá, né, faria um novo reino de Jerusalém. Mas aqueles que não se entregassem, esses morreriam, tanto pelo exército, como por feras, como de fome, né, ou pela espada. Então ele devia se entregar, ele devia levar o seu povo ao arrependimento, ele como líder, mas não, ele abandona o seu povo e foge. A gente vai ver, né, logo adiante, no decorrer da lição, né, o desastre que isso vai acontecer, que vai causar na vida dele. Jerusalém é destruída. Jerusalém foi invadida e destruída. Cada parte desse processo tem um sentido no propósito que Deus teve em corrigir e disciplinar o seu povo, ao permitir essa triste página da história de Israel. Os caldeus esperaram o enfraquecimento maior do povo para invadirem Jerusalém, e então queimaram a casa do rei e as casas do povo e derrubaram os muros de Jerusalém. Jeremias 52:2 diz: e os caldeus incendiaram a casa do rei e as casas do povo, e derrubaram os muros de Jerusalém. Então invade o povo, agora o exército ele invade e ele sai destruindo tudo, botando fogo tanto no templo como nas casas, nos palácios, nos muros. Então ele faz uma devastação e eles derrubam o templo, destroem, queimam, roubam as coisas do templo. E isso para o povo judeu era uma lástima, era muito triste isso. Então eles sentiram muito no seu coração, porque eles tinham um apego muito grande pelas coisas que estavam dentro do templo. A gente vai ver que eles tinham um apego muito grande, um amor muito grande, né, uma confiança, né, nas estruturas do reino, na estrutura do templo, na estrutura dos muros. Então eles tinham, e isso só foi uma falsa confiança. Então o exército ele invade, derruba tudo e leva cativo, né, esse povo.
Os muros de Jerusalém, dentre as outras coisas, ofereciam segurança à cidade e aos seus moradores, mas eram também um lugar onde os anciãos se assentavam e serviam de referência para os mais novos. Então eles sentavam à porta da entrada, e isso servia também de referência para os mais novos. Eles ensinavam ali a sua sabedoria, os mais novos iam ter com eles, da mesma forma que quando se precisava de uma testemunha, eles também serviam como testemunha. Um lugar de aconchego, um lugar de confiança, um lugar de amizade. Então, os mais novos tinham essa referência nos mais velhos, que se sentavam também nas praças, se sentavam à porta das entradas. E quando eles veem isso, veem ser derrubado, veem ser queimado, eles sentem profundamente uma dor no coração de verem tudo aquilo que eles prezavam sendo destruído. Motivo pelo qual Jeremias tanto lamentou. Está ali em Lamentações capítulo 5 e 14. Os velhos já não estão mais às portas e os jovens já deixaram a sua música. Então Jeremias ele lamenta os muros destruídos que traziam segurança e agora trazem insegurança, pois deixaram a cidade exposta a todo tipo de invasores. Então, com a queda dos muros, ele deixa a cidade exposta a invasores, aqueles que vêm roubar o que sobrou de Jerusalém. Então, Jeremias sente uma dor profunda, não só pelo povo, mas por tudo aquilo que foi construído, pelo que tinha de tradição, um lugar onde era um lugar onde era a sua casa, o seu país, tinha suas ligações, tinha a sua família, tinha os seus amigos. Então tudo isso Jeremias lamenta, é uma dor profunda que ele tem. E em Lamentações você vê toda a lamentação dele em relação à queda de Jerusalém, à destruição de tudo aquilo que eles amavam, tá? Que eles eram ligados. O povo judeu sempre foi ligado a esse tipo de a sua cultura. O templo também foi queimado e destruído. Utensílios importantes da casa do Senhor foram destruídos pelo exército de Nabucodonosor. Está lá em 2 Reis 25 e 9. E queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também as casas de Jerusalém. E todas as casas dos grandes queimou. Levou também o capitão da guarda, e Seranias, o sacerdote-chefe, e Safonias, e segundo sacerdote, e os 3 guardas da porta. Então eles levam cativo, eles atacam, levam, eles roubam, quebram, queimam, então eles saqueiam. Isso faz parte do contexto do exército. Quando ele ia em direção a alguém, quando ele ia em direção a uma cidade, eles acabavam com a cidade, eles levavam cativo aquele povo e saqueavam a cidade. Isso fazia parte do contexto dos exércitos que atacavam. Ao atacar o lugar de culto e adoração de Judá, fica mais fácil para os inimigos enfraquecer o povo de Deus, pois a sua razão de ser enquanto povo escolhido era servir e adorar ao Eterno. Então eles tinham essa condição, eles tinham essa ligação com o templo, porque o povo de Deus foi chamado para adorar a Deus. É por isso que eles tinham um templo. A presença de Deus se fazia também em Jerusalém, naquele lugar, no seu templo. Então, quando eles têm o templo destruído, o povo cai, o povo ele vê que tudo aquilo que eles amavam, que eles prezavam, que eles estavam ligados, agora eles não têm mais aonde adorar, eles não têm mais aonde servir. Se bem que a gente olha dentro desse contexto de invasão, de destruição, que isso aconteceu porque eles estavam viraram as costas para o arrependimento, viraram as costas para a palavra de Deus. Eles viraram a costa para o profeta que vinha falar em nome de Deus. Eles estavam fazendo coisas que não eram para ser feitas. Então, quando Deus chamou a atenção através do seu profeta, é para que eles se corrigissem, mas eles não estavam. Então, tudo aquilo que eles faziam já não estava mais sendo observado por Deus. Deus observava, é claro, mas ele não estava mais recebendo a sua adoração, aliás.
Pessoas importantes de Judá que atuavam diretamente junto com o rei Zedequias foram mortos por Nabucodonosor como parte do juízo de Deus sobre o seu povo. Então, pessoas que estavam ligadas ao rei, pessoas importantes, assim como o capitão da guarda, como os seus conselheiros, eles são levados cativos e alguns são mortos. Jeremias 52, versículos 25 a 27, traz isso aí. 25 diz bem assim, ó, e da cidade tomou um eunuco que tinha o seu cargo os homens de guerra e as 7 homens que estavam próximos à pessoa do rei, que se achavam na cidade, como também o escrivão-mor do exército, que alistava o povo da terra para a guerra, e 70 homens do povo da terra, que se achavam no meio da cidade. Tomando-os, pois, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou-os para o rei da Babilônia, a Riblá. E o rei da Babilônia os feriu e os matou em Riblá, na terra de Ramate. Assim, Judá foi levado cativo para fora de sua terra. Ou seja, ele pega esses que estão ligados ao rei, essas pessoas importantes, e leva a Nebuzaradã, o capitão da guarda, ele leva para o rei, e o rei os fere e os mata. O juízo de Deus. A ira, o juízo e a justiça de Deus são termos presentes no contexto da invasão babilônica em Jerusalém. E isso implica na necessidade de defini-los e verificar a relação entre eles. A ira de Deus diz respeito à sua fúria e contra o pecado e está relacionada com a justiça e a sua retidão, que se manifesta por meio de forma punitiva, por meio de juízo. Ou seja, a ira, o juízo de Deus e a justiça são algo presentes naquilo que Deus vai fazer com Jerusalém. E não só com Jerusalém, mas com todo aquele que se afasta da presença de Deus, aquele que abandona os seus preceitos, abandona tudo aquilo que Deus quer para a sua vida. Então, a gente consegue ver dentro desse contexto do que aconteceu, que a ira de Deus não foi contra o ser humano, mas foi contra o pecado que aquele povo estava cometendo. Então, a gente consegue ver também a justiça de Deus, que é relacionada com a retidão dele. E Deus não suporta o pecado. Ele não pode conviver com o pecado. Então, ele quer que o seu povo se mantenha limpo do pecado, se mantenha reto diante dele. Então ele pega, ele usa esse seu juízo, usa a sua ira em relação ao juízo de forma punitiva para que esse povo se corrija. E a gente vê que até nos dias de hoje, essa correção que foi feita desse povo judeu, até os dias de hoje, esse povo nunca mais voltou à idolatria, nunca mais voltou a ser o mesmo povo. Eles odeiam a idolatria. Tá certo que eles têm o seu modo de viver, eles têm a sua cultura, eles são ligados de uma forma que a gente olha para eles e vê algo de errado nele, mas isso faz parte de toda a religião. Mas eles nunca mais voltaram à idolatria. Então Deus usa a sua ira sempre nesse sentido, de lutar contra o pecado, não contra o pecador. Essa lição que eles tiveram foi uma lição de correção e não uma lição de ira contra o ser humano, mas de ira contra o pecado. Porque Deus é santo e Ele requer que todo aquele que se aproxima dele também seja santo. A ira divina reflete um Deus justo que, baseado em sua justiça, retribui o juízo aos que não se arrependem de seus pecados. A queda de Jerusalém foi a punição de Deus ao seu povo, movido pela sua ira. Então, ou seja, Deus se ira, mas Ele se ira contra o pecado que eles cometeram. A punição deles foi ter tudo aquilo que eles prezavam, que eles amavam, sendo destruído. Então, dentro desse contexto, a gente também vai ver que a terra precisava de um descanso, porque algo que foi cometido de errado. A gente vai ver mais adiante que eles deixaram de cumprir o ano sabático. Então, Jeremias 52:2 diz: e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Joaquim. Ou seja, o rei fez mal, tudo que era de mal aos olhos do Senhor. E ele, como líder, conduziu o seu povo também ao erro.
E por isso que é importante a gente observar, nós, na frente do ministério, os pastores, obreiros, líderes, presbíteros, a importância de nos mantermos limpos, puros, justos, para conduzir todos aqueles que estão ao nosso redor, para que ajam da mesma forma. Então, quando a gente vai no Novo Testamento, a gente vê Paulo dizendo assim, se vocês não conseguem se espelhar em Deus, se espelhar em Cristo, se espelhem em mim, porque eu me espelho nele. Ou seja, Deus requer, como eu disse, que Deus é um Deus santo e justo. Ele quer que todos aqueles que estejam, se aproximem dele também sejam santos. E Deus queria que esse povo se arrependesse, que esse povo largasse da idolatria, que esse povo largasse, ouvisse a voz dele, se arrependesse, que obedecesse. Porque agora, nesse momento, não tinha mais volta. A ira de Deus já tinha sido decretada. Para ele só restava se entregar e receber a punição. E desse povo, Deus faria uma nova Judá, uma nova Jerusalém. Mas aqueles que não obedeceram foram mortos. Então a ira divina se move a partir da santidade de Deus. E sempre em resolver um problema, atuando contra o mal. Então a ira de Deus, ele sempre vem contra o mal. Ele vem sempre combater algo de errado. Ele vem sempre como um remédio na ferida do seu povo. Vem para remediar algo, não contra o ser humano, porque Deus ama o ser humano. A mesma coisa que Deus ama Jerusalém, a terra prometida. Entendeu? Então Deus agiu dessa forma para corrigir um problema que estava já sem controle para o ser humano, não para Deus. Para Deus nada sai fora do seu controle. Então Deus age dessa forma e corrige, usando a sua justiça. Ele corrige esse problema, mas sempre contra o mal. Deus sempre se levanta para corrigir algo, sempre para resolver esse problema do mal. Jesus ficou indignado também, mas também condoeu-se dos presentes no momento da cura do homem da mão mirrada, resultando assim na cura do enfermo. Marcos 3:5 diz: e olhando para eles em redor, com indignação, condoeu-se da dureza do seu coração. Disse ao homem: estende a tua mão. E ele estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. Então Jesus Cristo estava olhando o que estava acontecendo ao redor. Ele via o coração do homem, ele via o quanto eles desprezavam aquele homem. Ele viu o contexto que aquele homem, de sofrimento que aquele homem vivia. Ele olhava para o coração daqueles que estavam à volta dele e via como que eles desprezavam, que eles não tinham amor por ele ser daquele jeito. Mas da mesma forma ele se condoeu, né? Ele sentiu um pesar pelo sofrimento dele. Então por isso que ele produz essa cura, ele cura esse homem, para que esse homem também não sofresse. Da mesma forma Deus olhava a dureza no coração do povo judeu, do povo de Jerusalém. Ele olhava como aquele povo tinha abandonado ele, mas ele amava aquele povo. Então ele usa desse recurso para trazer o seu povo para si. E isso ocorreu. Como eu disse para vocês, nunca mais o povo judeu voltou à idolatria, nunca mais o povo judeu foi o mesmo como de antes. Então isso serviu como correção. O juízo de Deus contra Judá teve como base a ira e a justiça divina, mas não foi para destruir nem envergonhar, e sim para corrigir, disciplinar e trazer o seu povo de volta aos seus princípios. Então Deus usa das suas ferramentas, usa da sua vara para corrigir, para disciplinar, mas também usa o seu cajado para trazer o seu rebanho para si, para os seus braços. 2. A retribuição divina. O trágico fim de Judá nas mãos dos babilônicos se deu justamente pela indiferença, desobediência e quebra de aliança, pois a Bíblia informa que o rei Zedequias fez o que era mal aos olhos do Senhor, e por esta razão tanto ele como o povo receberam a justa punição de Deus.
Jeremias 52:2 diz: E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Jeoaquim. Então, a gente vê dentro desse contexto que a punição tanto do povo, o povo recebeu uma punição que serviu tanto para moral como no seu sentimento, porque ele perdeu a sua cidade, ele perdeu o lugar que morava, ele perdeu as pessoas que amava, perdeu o templo. Então, o povo perdeu muita coisa com a desobediência. Mas o rei Zedequias também foi punido dessa forma, porque ele foi preso depois que ele tentou escapar, e ele é trazido, levado na frente do rei Nabucodonosor, e o rei Nabucodonosor faz ele ver os seus 2 filhos serem mortos. Seus 2 filhos são mortos. E logo depois disso, o rei Zedequias tem os olhos furados. Então a recompensa dele foi essa, entendeu? Por causa da desobediência dele, por causa da dureza do seu coração, por causa da sua covardia, por causa porque ele abandonou, de certa forma, Deus. Quando o profeta profetizava, e o profeta não voltou atrás da sua palavra, sempre foi uma palavra para o rei de arrependimento, mas ele não queria, ele sempre buscar em Jeremias uma outra profecia, né, da parte de Deus, para que ele continuasse da maneira que ele faz. Mas Jeremias foi irredutível, sempre pregou a mesma coisa: se arrependo, porque a ira está para vir. Assim, por causa da sua ira, o Senhor contra Jerusalém, contra Judá, ele lançou-se diante dele. Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. Ou seja, a mensagem de Jeremias era: arrependa-se, leva o seu povo ao arrependimento, entregue-se ao rei da Babilônia, porque assim vocês serão salvos. Mas o rei preferiu não se entregar e dessa forma conduziu o povo ao erro, e o resultado é o que nós vemos agora. Se rebelou contra o rei da Babilônia e Jerusalém foi destruída, e invadida e destruída, e o seu templo foi derrubado. 3. As causas da destruição de Jerusalém. Deus não escondeu o seu amor de Judá, assim como deixou claro o seu glorioso plano com o seu povo. No entanto, baseado em sua justiça, não deixou de castigá-lo pelas suas transgressões. Então a gente vai ver aqui em Isaías 43, 1-4, o amor de Deus para com o povo judeu, para com a cidade de Jerusalém. Porque a gente está falando da terra prometida, onde a gente vai ver o Jesus Cristo colocar os seus pés e implantar um novo reino, né? Uma nova Jerusalém para a gente. Então a gente está vendo aqui, versículo 1, mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te transformou e te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Quando passarem pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama te arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e a Sebá em teu lugar. Visto que fosse precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei, e assim dei os homens por ti, e os povos pela tua vida. Então, Deus amava o seu povo. Ele agiu dessa forma, como eu disse, para ensinar, para corrigir, para curar uma ferida que estava que estava inserida naquele povo, no povo de Judá. Então ele age dessa forma para que não se transforme num câncer, para que aquele povo não se perca. Então ele demonstra o seu amor através disso, através da correção. Como eu disse, ele usa a sua vara para disciplinar, para corrigir, mas também usa o seu cajado para resgatar. Diante disso, qual foi o erro de Judá para que Deus o castigasse com a permissão da invasão e destruição de Jerusalém, além do cativeiro que durou 70 anos? Inicialmente foi a postura orgulhosa e desobediente e enfraquecida
de Zedequias, que levou o povo a sofrer os danos de uma liderança não compromissada com Deus. Então, a princípio, a primeira coisa que a gente nota é que tinha na frente de um povo um rei que não obedecia, que era covarde, que era fraco, que era insolente, de certa forma. Tá? Então, todo o povo seguia um líder que não tinha, que não estava na presença de Deus. Ele ouvia a profecia de Jeremias, ele ouvia a palavra de Deus, mas ele não dava ouvidos. Ele só ouvia, mas não respeitava, não praticava. Então ele leva dessa forma também o povo ao reino. Então, inicialmente a gente vê como primeiro ponto, né, a postura orgulhosa dele de como rei. Eu sou o rei, eu que mando e eu faço o que eu quero. Então isso levou o povo também a pecar. Então o povo sempre segue um líder, sempre segue... então se nós temos aí um líder fraco, o povo também vai ser um líder fraco. A gente vê que ele era um rei fraco, a gente vê que era um rei covarde. Então a gente vai ter como primícia, né, a postura orgulhosa dele. Também, quanto ao povo, o orgulho religioso e a falsa segurança depositada na estrutura do templo e a rejeição da verdade de Deus contribuíram para que a ira de Deus se acendesse. Então, esse povo tinha orgulho. Nós moramos num lugar, na terra prometida, dentro dos muros, e esses muros não vão cair. Nós temos um templo verdadeiro. Então, esse orgulho religioso, essa segurança depositada nas estruturas, nos seus muros, nas suas pedras. Então, isso também foi um ponto que levou o povo a cair, né? O seu orgulho. Tá? Então, Jeremias 7,3 diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e farei habitar nesse lugar. Ou seja, se corrijam, meu povo. Eu quero que vocês morem aqui, eu não quero que nada de mal aconteça. Mas o que o povo faz? Desobedece, vira as costas. E o resultado foi esse: perderam o seu lugar. Deus não queria que esse povo saísse dali, mas aconteceu o que aconteceu por falta de ouvidos. A sucessão de erros resultou no orgulho do rei, que levou a rebelar-se contra Nabucodonosor. Ou seja, ele faz aquilo que Deus não falou para não fazer. Não se levanta contra ele, se entrega. Mas o que ele faz? Eu não vou. Eu sou o rei. Eu estou sentado no trono. Sou eu que mando, eu que decido. Então isso que fez o rei se rebelar contra Nabucodonosor, contrariando a ordem de Deus e culminando na destruição de Jerusalém e no cativeiro de Judá. Ou seja, daí que com essa rebelião dele acontece isso aí. Todo esse contexto de destruição, de invasão, de destruição, a gente vê por causa do rei, do que ele fez. Jeremias 38, 17 e 18 diz: então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor, Deus dos Exércitos, Deus de Israel: se voluntariamente saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então viverás a tua alma, e essa cidade não será queimada a fogo, e viverás tu e tua casa. Mas se não saíres, os príncipes do rei da Babilônia então será entregues esta cidade na mão dos caldeus, e queimá-la a fogo, e tu não escaparás na mão deles. E finalmente, a não observância da guarda do sábado sabático durante todo o período da monarquia parece ter sido outra causa que levou Judá a ficar 70 anos no cativeiro. E aqui a gente precisa de 2 pontos, meus irmãos. Se você olhar, depende muito do material que você vai olhar, a gente precisa fazer uma diferença bem grande, porque tem material que diz que eles ficaram 70 anos no exílio, e não é exílio, meus irmãos. O exílio é onde você sai, ou você é retirado, forçado para um lugar, ou sai forçadamente para um lugar, e lá nesse lugar você passa a ter um certo tipo de liberdade, entendeu? Agora, eles foram cativos, eles foram para o cativeiro e ficaram lá 70 anos. Então, o cativeiro é um lugar onde você não tem liberdade, você é escravo.
Então, eles vão para o cativeiro por causa que eles não obedeceram o ano sabático. Ou seja, um dos principais motivos foi esse. Eles passaram 490 anos desrespeitando. Então, de certa forma, quando eles tinham uma lei que está ali em Êxodo, capítulo 23, versículo 10 e 11, que diz: também 6 anos semearás a tua terra e recolherás os seus frutos, mas ao 7º dispensarás e deixarás descansar, para que possam comer os pobres do teu povo e a sobra como os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Ou seja, era um mandamento que eles tinham a cumprir. 6 anos eles trabalhariam na terra, mas no 7º ano eles deixariam a terra descansar. Mas o que eles fizeram? Eles não obedeceram esse mandamento e por 70 anos sabáticos eles fizeram isso. Então, por isso que eles vão para o cativeiro, para que as terras descansem 70 anos, um ano para cada ano sabático que eles negaram, né, que eles desobedeceram. Então, esse é um dos motivos principais para que a gente veja esses 70 anos do cativo. A desolação da terra vem a partir do momento que o templo é destruído até a construção do novo templo. Então, do dia que a terra, do dia que a Jerusalém tem o seu templo destruído, a desolação começa. Então, ali começa a contar 70 anos, até o dia da construção do novo templo. Então, por isso que eles ficam 70 anos no cativeiro. Então, um ano para cada ano sabático que foi desobedecido. Conclusão. A narrativa da destruição de Jerusalém reacende a certeza da justiça e da soberania de Deus. O primeiro, porque ele retribui a cada um segundo as suas obras, ou seja, cada um vai receber aquilo que merece pelo que faz. Ou seja, no dia que a gente se encontrar com Cristo, todos nós vamos receber a coroa da justiça e as recompensas daquilo que a gente fez. Se temos obras boas, recebemos segundo as suas obras. Se tivermos obras más, nossas obras não valerão de nada. Então, depois, porque conduz a história como quer, sem perder o seu controle. Ou seja, Deus nunca perdeu o controle de Jerusalém, nunca perdeu o controle da sua história. Mas Deus age no momento certo para resolver o problema da maneira correta. Como eu falei, Deus usa seus meios para que ele consiga resolver no momento certo, tá? Para que o controle permaneça e para que também traga o seu povo aos seus braços. Essa lição mostrou a justa retribuição divina ao seu pecado. As lições aprendidas no fim dos Ezequias reafirmam a fidelidade de Deus e o seu compromisso com o seu povo e a sua palavra. Eu espero que você goste da nossa lição. Eu sei que é o primeiro vídeo. Com o tempo nós vamos melhorar, nós vamos nos capacitar melhor e vamos entregar um material melhor. Se você gostou do nosso vídeo, então dê essa força, dê o seu like, deixe nos comentários e você pode pegar gratuitamente esse slide para você ministrar, que vai estar na descrição do nosso vídeo. Que Deus abençoe a cada um. Até o próximo vídeo.